Deus do céu, hein? Todo dia é acidente de trânsito em Manaus, mas todo dia tem acidente de trânsito? Caramba, hein? Meu povo, muita calma, paciência no trânsito, pelo amor de Deus. Tem gente que acelera o carro, acelera a moto e ó, parece que vai voar, vai tirar a mãe da forca. Ó, para me atualizar a respeito dos números de acidentes aqui em Manaus, para conversar com a nossa audiência, coloca ela na tela, minha amiga Rabeste Mayan. Ela que já está ali posicionada. Olha, a Rabeste tem convidado do lado dela. Pois não, minha querida Rabeste Mayan, vou te dar bom dia nessa manhã mais que ensolarada. É a nossa repórter elétrica ao vivo. Oi, Ferraz, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. É isso mesmo, nós estamos aqui bem em frente à Avenida Constantino Nery, uma das mais movimentadas da cidade de Manaus e uma das mais utilizadas, viu? Trânsito por aqui durante esta manhã de terça-feira é bastante congestionável aqui pela parte de quem vai para o centro da cidade, porque está tendo uma obra aqui da concessionária de água da cidade. E nesse momento vamos falar aí do trânsito, né? Sabemos que muitas das vezes quando congestiona ali algum certo ponto da cidade, os motoqueiros e até mesmo motociclistas, perdão, e até mesmo os condutores de veículos particulares acabam causando ali acidentes por conta do estresse, não sabem esperar, a moto acaba batendo na traseira, então são acidentes que ocorrem diariamente aqui na cidade. Nesse momento, né, vamos falar com o engenheiro de trânsito aqui da cidade, Dr. Manuel Paiva, que é especialista para falar sobre esses casos. Doutor, seja muito bem-vindo ao Amazonas Diário, terça-feira, TV Diário Record News Manaus. São casos e casos, desde janeiro até agora, 6 primeiros meses, as zonas norte e leste acabam concentrando esse maior número de acidentes, né? São mais motociclistas, são mais aí condutores de veículos particulares? Conta mais pra gente. Infelizmente, bom dia a você, telespectador. Infelizmente, nós estamos contando vítimas, não é? De janeiro até final de junho, no fundo, nós tivemos nessas zonas, que foram as zonas que mais aconteceram. E as vias mais violentas de Manaus. A primeira é o Rodoanel Metropolitano, né? Nesse período, comparando com o ano de 2023, nós tivemos em torno de 10 acidentes. A segunda via mais violenta e que ocorreram mais mortes, de janeiro a junho, foi a Constantino Nery, seguido pela Torquato Tapajós, que é a mesma via. Essa via começa no porto de Manaus, vai até Itacoatiara. Então, na realidade, somente nesse final de semana, nós tivemos em torno de 10 acidentes, 2 vítimas fatais. Motociclistas. Mais uma vez, o motociclista apresenta-se como a categoria que mais está sofrendo no trânsito. Mais morte com esses motociclistas, mais pessoas sequeladas nessa categoria. E a gente entende e sabe que hoje eles representam em torno de 32% da frota que roda em Manaus. Somado os automóveis que rodam na cidade, nós temos em torno de 93% abrange motociclistas e automóveis, né? E esse número é para transportar apenas em torno de 30% da população. Agora, doutor, o que leva, muitas das vezes, ocorrer aí esses acidentes de trânsito? Muita gente acha que pode ser o estresse, que pode ser ali problemas em motocicletas, mas existe a possibilidade também do asfalto ou a falta de paciência causar tudo isso, porque é o que muitos alegam às vezes, né? E na maioria das vezes, motociclistas que acabam praticando aí, né, fazendo esse tipo de situação, são pegos sem carteira de habilitação. São vários e vários fatos. Essa imprudência, esses números, eles refletem algo que é comum no Brasil. E na região norte isso é claro. A velocidade tem sido a principal inimiga da morte no trânsito. O segundo, nós temos como o principal fator exatamente a imprudência. É você não respeitar a sinalização. O que é não respeitar a sinalização? Você furar sinal, você fazer retorno proibido, você andar sem equipamento de segurança, você andar sem habilitação, você não respeitar a faixa de pedestre. Tanto é que
O pedestre é o segundo grupo de vítimas fatais que morrem em Manaus. Primeiro os motociclistas, depois os pedestres. Na realidade, é o mau comportamento. Tudo isso, muita gente defende de que o processo educativo, o processo de informação, o processo de formação de condutores, a requalificação dos condutores é importante e é necessário. Mas nós defendemos também que, com o processo de aprendizagem, o processo de informação e de educação, tem que vir paralelo àquilo que nós chamamos o processo de correção, que seria a fiscalização, seja ela presencial, seja ela a fiscalização eletrônica, para que nós possamos respeitar esse comportamento distorcido. O código é muito claro, né? Se o motociclista não respeita a sinalização, ele faz barbaridades no trânsito e ele fica impune, e ele não serve de exemplo para que ele possa ser punido aquilo que o código prevê, evidentemente que isso vai se tornar um fator comum e vai gerar mais vítimas, mais mortes, mais pessoas sequeladas. Então, na realidade, é lamentável que no processo de conscientização e do comportamento do respeito à vida, nós tenhamos a imprudência do condutor e a falta de fiscalização. Fatores como sinalização, conservação do pavimento, enfim, são fatores secundários. O principal e os principais, nós apontamos isso como os principais causadores de acidentes e de morte no trânsito na nossa cidade. Muito obrigada, doutor Manuel Paiva, que é engenheiro de trânsito, falando aí mais detalhes sobre esses tipos de situações aqui na capital e em todo o Amazonas e em todo o Brasil. Até porque nós temos alguns dados, Ferraz, enquanto o nosso cinegrafista Carlos Gurgel mostra aqui a Avenida Constantino Neri, que agora há pouco nós chegamos por aqui, né? Fomos estacionar o carro da equipe, acabamos nos deparando com um motociclista que estava praticamente fazendo zigue-zague aqui na Avenida Constantino Neri, que está em plena reforma aí pela concessionária da cidade de Manaus. Nós temos alguns dados que foram aí atualizados, até mesmo pelo engenheiro que está sempre fazendo essas consultas, ele trabalha com isso, e os motoristas de automóveis aumentaram aí 50%, correspondendo a 6 mortes em relação ao ano passado, e no mesmo período o número de pedestres e vítimas do trânsito aumentou mais de 11,0%, com 41 óbitos. Temos também as incidências de mortes aí que estão entre os motociclistas, com um aumento de 2023 para 2024 de 34% nesse mesmo período, com 50 mortes, sendo que até julho do ano passado eram aí 60 mortes. Então já está acima do elevado, né, para esta época do ano. Inclusive o que ele citou aí sobre as irresponsabilidades que na maioria das vezes acontece aí com os motociclistas, podemos citar aquele motociclista que acabou ali sendo flagrado em cima de uma motocicleta na Avenida das Torres, quando fazia ali uma manobra super arriscada, colocando tanto a vida dele em risco quanto de outros motoristas que passavam na Avenida das Torres, na zona norte da capital, que é uma das mais movimentadas aqui da cidade. E diante disso, ele foi autuado, foi levado até uma delegacia. Lá ele se prontificou, né, se redimiu, mas de forma cômica. É claro que por aí a gente já tira, né, essa irresponsabilidade por parte dele. Trânsito aqui nessa área da Constantino Neri é um dos mais movimentados, não para, 24 horas, como ele citou aí, Torquato Tapajós também, junto com a Djalma Batista. E, é claro, por aqui são registrados os maiores acidentes de trânsito, principalmente na Torquato Tapajós, viu? São casos e casos que deixam aí a gente a ter a atenção no trânsito e, é claro, prontificar o alerta, inclusive para quem está aí acompanhando de casa e aqueles que estão também diretamente nas ruas e nas estradas aqui da cidade, ou que até mesmo pegam ali a M010, a BR-174 ou a M070, que liga aí aos municípios na região metropolitana.